Vias de acesso antes degradadas. Mudança radical. Este faz o revestimento em fevereiro de 2014 estará concluído. Era um grande problema para nós transportadores. Quando via as máquinas a trabalhar e fiquei feliz. Veja as obras na maior barragem nacional lá em superfície. E confira imagens inéditas na operação de destruição de ponte sobre o rio Guijá. Foi ali onde foi executado todo o plano de sabotagem. Moçambique continua a beneficiar-se de infraestruturas como pontes e estradas para o desenvolvimento socioeconômico. Nossa produção visitou o troço caniçado Chiqualaquala há 8 meses. Hoje, a estrada está requalificada. Boa noite, este é o Contato Direto. A equipa do Contato Direto embarca numa viagem em direção ao distrito de Chiqualaquala, a nordeste da província de Gaza. Ao longo da via, a água cobria alguns troços. Era o início das chuvas que viria a inundar a província de Gaza. A circulação de veículos estava bastante condicionada pelo piso lamacento e escorregadio. A nossa viatura com tração a 4 rodas não escapou às péssimas condições de transitabilidade e teve de ser rebocada. A intensidade da chuva ia piorando as condições da estrada. Nossa câmara flagrou o momento exato em que um carro caiu numa cratera aberta no meio da via. Momento de drama para seus ocupantes e de incerteza para a nossa equipa de reportagem, que insistia numa viagem cheia de surpresas. O trajeto de aproximadamente 330 km de estrada ficou mais longo. Foram mais de 12 horas de viagem, mas se a estrada estivesse em boas condições, poderia ter sido feito em 3 horas. 8 meses depois, nossos repórteres voltam a fazer o mesmo percurso. A priori, nota-se uma grande mudança. A partir da zona de Caniçado, o distrito de Guijá, a estrada apresenta um revestimento de asfalto. A estrada Caniçado Chiqualaquala está a ser asfaltada e requalificada desde setembro de 2011 e prevê-se que esteja pronta em março do próximo ano. As obras estão a ser executadas por 2 empreiteiros, sendo que o primeiro troço, que vai de Caniçado a Combumone, numa extensão de 135 km. O trabalho está na responsabilidade do empreiteiro sul-africano. Prevê-se que até dezembro sejam concluídas cerca de 40 quilômetros e abertas para os utentes. Em termos de terraplanagens, temos cerca de 60 quilômetros já concluídas, dos quais cerca de 42 do lado onde está a trabalhar o empreiteiro principal, que é o PUEI. Para além da parte asfaltada, mais de 60 quilômetros estão terraplanados, faltando a fase de revestimento, como pedra e asfalto. E porque estamos no início da época chuvosa, o empreiteiro trabalha de forma redobrada para que as chuvas não prejudiquem o trabalho. Estamos a trabalhar arduamente com vista a que, logo que inicie o período das chuvas, aquilo que são os trabalhos que podem ser afetados, que podem ser impedidos pelas chuvas, tenham sido concluídas, né?
Há trabalhos que podem ser feitos no decurso das chuvas, que é o caso dos acabamentos, o caso dos revestimentos, podem ser executadas enquanto estivermos em período de chuva. Mas há outros trabalhos, referente à parte das terraplanagens, que é quase impraticável a sua execução. É neste momento que estamos a correr com esses trabalhos, com vista a ganharmos tempo para não haver uma inviabilização quando começar as chuvas. Portanto, os 30 km já estão asfaltados e quando é que serão abertos ao trânsito, ao tráfego? Bom, em princípio estamos neste momento a fazer alguns trabalhos de finalização. Quero eu acreditar que nos próximos dias, até finais deste mês, podemos ter algumas secções já abertas e serem entregues para o seu uso provisório. Com obras de grande envergadura como estas, o governo pretende também levar a desenvolvimento várias zonas do país. Por isso, a responsabilidade social das construtoras constitui uma das exigências. Nós empregamos cerca de 600 pessoas, entre os diversos mão de obra própria nossa e mão de obra dos subempreiteiros, cerca de 600 pessoas. Da responsabilidade social nós temos feito alguma coisa. Fizemos aqui um posto médico aqui próximo, também estamos a fazer mais umas moradias em Pelane, portanto estamos a fazer o que nos é solicitado. Depois de Combumune, local onde começa o segundo troço que vai de Mapai, as obras estão bem avançadas. No total de 100 km, cerca de 60% já estão devidamente asfaltadas. É uma verdadeira pista que permite a circulação acima de 100 km por hora. Esta realidade contrasta em grande medida com o que constatamos em janeiro último. As estradas famba quase, acho que não vai se lunguisa quase. Eles precisam que zona não. Khala swinza kwini? Akhala ihlupheka emakhele, manje sesilungiswa ke le ngatsaka zwa movha tena teka ngafi. Os consórcios Soares da Costa e Gabriel Couto, responsáveis pelas obras, falam de especificidades deste piso. Esta estrada é constituída pelas terraplanagens para obter a cota da rasante, seguida de uma estrutura de pavimento constituída por 20 cm de subbase estabilizada quimicamente, seguida de uma base de 15 cm estabilizada também quimicamente, após a qual assenta um revestimento superficial duplo. Segundo estimativas, com este revestimento, a estrada apresenta um tempo de vida útil que varia de 10 a 15 anos. Se tivermos em conta a manutenção periódica, a mesma pode servir aos utentes por muito mais anos. Com rodovias como esta, o conceito de integração regional torna-se real. Nós sabemos que no âmbito da integração regional, da SADC, não é? Os governos tentam encontrar uma integração de tal maneira que criemos condições de acesso e também o intercâmbio entre os estados aqui vizinhos. Essa estrada vai até a fronteira do Zimbábue. Para permitir o escoamento das águas no período chuvoso, estão a ser construídos vários canais ao longo do troço Combumune, Mapai. Prevê-se que isso esteja no início de dezembro. Portanto, aqui as boxes, são 2 boxes, está-se a prever que esteja pronto no início de dezembro. Final de novembro, princípios de dezembro. Temos estas 2 só. Em termos de passagens hidráulicas circulares, temos 43 ao longo de todo o troço. Com efeito, o intensificar das chuvas de janeiro a março do próximo ano, as águas não afetarão o decurso normal da obra. No último troço, que se estende do posto administrativo de Mapai à Vila Sede do distrito de Chico-Alaquala, a estrada também vai ganhando visibilidade. Dos 90 quilómetros, 55% já foi terraplanado e revestido com pedra, faltando a colocação da última camada de asfalto. Tanto o lote 2 como o lote 3, e já perceberam ontem e hoje de manhã, estão mais ou menos na mesma fase de implantação. Digamos que o projeto está fisicamente a rondar os 70%. A rede de estrada na província de Gaza está a ser melhorada em várias frentes.
A estrada que vai de Malheirice a Manjacase, numa extensão de 24 km, também está a ser melhorada. Entretanto, esta está na fase piloto do projeto, que cobre apenas 15 km. Passava mal muito no dia de chuva. O que acontecia? Muitos buracos, água acumulava-se na estrada. Sim. E isso danificava os carros? Sim, era um grande problema para nós transportadores. Então, desde que começou este projeto, quando pela primeira vez viu as máquinas a trabalhar aqui, qual foi a sua sensação? Mais melhorias para o nosso distrito de Manjacase. Quando vi as máquinas a trabalhar e comecei, fiquei um pouco feliz quase. Sim. Esta funcionária pública diz que uma simples estrada mudou a sua vida. Trabalho aqui em Manjacase já há 7 anos. Mas já anos antes eu vivia lá, mas agora eu comecei a fazer vai-vens por ver que a estrada está um pouco mais ou menos. Porque logo ao princípio a estrada não permitia a passagem, não estava boa mesmo. Mas agora vale a pena, já conseguimos circular. Passou mal, chapa? De fato passávamos muito mal, de poeira e tinha muitas curvas, não era fácil chegar cedo ao serviço, tinha que atrasar devido à falta de transporte, porque os transportadores também não aderiam a esta via aqui, porque estava em péssimas condições. Mas com a estrada melhorada e semi-aberta aos utentes, Arsénia fez questão de comprar esta motorizada para melhor gerir o seu tempo. Esta estrada tem a particularidade de aplicar uma tecnologia diferente, o que faz com que os seus custos também sejam muito abaixo daquele que é o padrão de estrada existente aqui em Moçambique. Por cima desta camada de pedra não vem o asfalto, mas os técnicos garantem que o tráfego não vai poder prejudicar este padrão de estradas. Tentou-se desenhar um projeto com uma tecnologia que portanto, absorva menos valores financeiros, portanto, é uma estrada adequada a um baixo volume de tráfego. Nós aqui temos um tráfego que varia entre os 100 a 200 viaturas, portanto, por dia, e este revestimento é designado de Otacil. Projeto de estradas para lá. Agora a sugestão é outra. Os nossos repórteres trilharam mais de 120 quilómetros atrás de outras obras de grande envergadura, em curso na província de Gaza. Esta estrada leva-nos ao distrito de Masingir, na parte central da província. Ao longo da viagem, dificilmente nos cruzamos com pessoas. A vegetação predominantemente seca nos acompanha até a albufeira da barragem de Masingir. A albufeira de Masingir, no Rio dos Elefantes, tem 150 km². Esta é a maior barragem nacional em superfície, ou seja, enquanto que a Orabassa está entre as grandes montanhas, Masingir assenta numa superfície firme. A água que é retirada destina-se à irrigação de 99 mil hectares, que compõem a região do Baixo Limpopo, onde faz parte o regadio de Chokwe. Só para se ter ideia da grandeza desta albufeira, a estrada que rasga a barragem tem a extensão de 5 km. Na outra margem, as máquinas trabalham contra relógio. Conversamos com o engenheiro Vasco Munguambe, o diretor das obras de reabilitação desta barragem. As obras consistem fundamentalmente na construção de um descarregador auxiliar e outras atividades relativas à segurança da própria barragem, como a aplicação de instrumentação para o monitoramento do corpo da própria barragem. A construção da barragem de Masingir começou no tempo colonial, em 1972, e foi concluída pelo governo de Moçambique em 1977. As cheias de 2000 encheram por completo pela primeira vez esta albufeira. O descarregador principal mostrou-se incapaz de vazar grandes volumes de água nestas condições. Quando ocorreu a cheia de 2000, então revelaram haver uma necessidade de aumentar a capacidade de descarga em caso de cheias.
aqui na barragem de Massinjir. Viu-se também que o descarregador principal existente não tinha capacidade suficiente para dar vazão às cheias superiores àquelas que nós tivemos em 2000. Então, o resultado desse estudo é quando se optou e se decidiu que era imperioso para a segurança da própria barragem das pessoas que houvesse um descarregador adicional. Depois destes estudos, o governo avançou com as obras. Neste momento estão a ser feitas escavações, a parte que vai compreender o segundo descarregador de água. A obra, orçada em 29 milhões de dólares, começou em outubro do ano passado e termina em julho de 2014. Paralelamente, será reabilitada a conduta de descargas do fundo danificada em maio de 2008. Portanto, as duas condutas explodiram e neste momento não é possível fazer as descargas normais de água desta barragem a partir das comportas de descargas de fundo. Então, as obras de redução das descargas de fundo, em que consideram? Consideram fundamentalmente na blindagem destas duas condutas que aqui estão. Portanto, são duas condutas de baixo laterais. Feita a blindagem, portanto, que vai ser a partir da tomada de água até neste ponto em que nos encontramos, então vai-se reinstalar o sistema automático de abertura e fecho destas duas comportas que vemos aqui. São estas comportas de descargas de fundo, comportas radiais. Mais importante ainda, são os estudos feitos que mostram que é possível produzir-se energia elétrica a partir das descargas de água da barragem de Massinjir. Há possibilidade, sim, portanto, a possibilidade de produção de cerca de 127 gigawatt-horas por ano e está prevista a instalação de uma central hidroelétrica com cerca de 27 megawatts. Esta infraestrutura ajuda a minimizar o impacto das cheias em Gaza, quando os sul-africanos abrem as comportas das suas barragens. E no próximo bloco, conheça os investimentos na área de águas e habitação.